Oi, gente! Bom, hoje, né, eu vim falar sobre uma decisão que eu tomei a respeito, né, se eu continuaria, se eu estenderia o intercâmbio de au pair, né, pro segundo ano, porque eu só tenho... que é um intercâmbio de 2 anos, né, então se eu quisesse finalizar o meu intercâmbio em 1 ano, né, eu poderia voltar para casa e tudo mais. E assim, foi uma decisão complicada, porque eu vou falar isso com toda a certeza do mundo, sabe? O meu 6º mês, acho que foi um dos piores meses aqui, sabe? Eu lidei com muita coisa, muito sentimento, muitos pensamentos, sabe? Tive que fazer muita terapia, muito devocional, muita oração, porque, tipo assim, foi complicado. Eu ainda tô lidando com algumas coisas, mas assim, tá menos intenso. Mas é isso, vamos lá. Foi um mês complicado, por isso que eu não fiz nada a respeito do 6º mês. Não pretendo fazer também. Mas assim, vamos lá. Por ter sido um mês complicado, eu realmente pensei que eu não queria fazer o meu 2º ano, sabe? Não queria realmente fazer mais um ano aqui. Eu iria terminar o meu 1º ano e ir embora pra casa e enfim. Só que eu pensei, poxa, estando aqui ou estando no Brasil, eu vou ter que enfrentar problemas de qualquer forma, né? Eu vou ter que lidar com problemas, com situações onde eu também vou me sentir vulnerável, vou me sentir mal, sabe? E isso vai requerer de mim uma maturidade e, assim, poder de escolha. Então, assim, eu falei, poxa, ok, se eu já cheguei nesse pensamento, então a gente aguenta. Eu acho que tem uma abelha aqui. Então a gente aguenta mais um ano. Daí, como eu já, né, falei, poxa, eu consigo aguentar mais um ano e tudo mais, é só respirar. São fases ruins, a gente tem essas fases mesmo, mas elas passam, né? E eu não posso resumir o meu intercâmbio só em momentos ruins, porque eu vivi muita coisa boa, né? E conheci muita gente. Saí esse mês também, foi um mês de sair da minha zona de conforto e olhar pra mim mesma, sabe? Então, assim, eu conheci meninos de outras nacionalidades, da Espanha, da Colômbia, do México, da Áustria, da França, da Turquia. Então, eu conheci várias meninas. Acho que foi um mês que eu realmente me joguei assim, sabe? Mas também foi um mês complicado internamente pra mim, sabe? De ter que lidar com as minhas merdas. E merdas não fala assim de coisas que eu fiz, mas assim, de decisões que eu tomei, às vezes, impensadamente. E também minhas merdas no sentido assim, sentimentos, sabe? Pensamentos e tudo mais. Mas eu faço terapia pra isso, né, gente? Eu só tenho 23 anos. Às vezes eu tento colocar isso na minha cabeça, que eu só tenho 23 anos. E assim, a vida não vai parar aqui. E tá tudo bem sentir, às vezes, o que eu sinto, passar pelas coisas que eu passo. É extremamente compreensível. Eu não preciso ter todas as respostas agora. E aí eu me cobro demais pra ter tudo, sabe? Eu gosto de ter controle das coisas. Enfim. Meu Deus, eu só tenho 23 anos. Mas enfim. Então assim, foi um mês conturbado, foi um mês complicado. E enfim. Então assim, beleza, eu tinha que pensar por partes. Se eu iria continuar, né, pro meu 2º ano ou se eu ia embora no 1º mesmo, que foi a primeira parte que eu precisava realmente pensar se eu iria querer. Mas eu pensei, poxa, eu sou uma adulta, né, e problemas a gente sempre vai ter, e eu sou uma adulta e eu tenho objetivos. Então assim, vou ficar pro meu 2º ano, porque eu já tinha colocado certos objetivos para ser cumpridos no meu 2º ano. Então assim, eu não posso falar ainda porque assim, eu prefiro falar quando tudo estiver mais ou menos pronto, mas é sobre. Então, beleza, já tinha decidido que eu ia fazer meu 2º ano e agora eu precisava pensar, eu vou continuar com eles ou não. Só que assim, eu já tinha minha resposta, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com muitas coisas enraizadas de coisas que eu via estando no Brasil e coisas que eu via estando aqui. Muitas meninas que tinham uma relação muito boa com a host family e tal,
que acabaram fazendo o seu segundo ano com a mesma família. E aí, tipo, eu já vi até histórias de meninas que a Host Family foi madrinha de casamento. E eu idealizei demais isso. Eu falei, poxa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E, tipo assim, acabei não ouvindo de fato o que de fato eu queria. Então, assim, lá pro meu quarto, quinto mês, eu já tinha decidido que eu não iria ficar, né, no mesmo estado. Eu não queria ficar no mesmo estado. Eu queria ir para um outro estado mesmo, sabe? Ainda que eu ficasse online para conhecer outras famílias e tivesse famílias daqui, eu não iria querer. Eu queria realmente viver outras coisas em um outro estado, conhecer outros lugares, enfim, novas pessoas e viver outras coisas. Então, assim, eu já tinha decidido. E aí, nesse meio tempo, a minha host mom, me pediu a extensão. E aí eu surtei, chorei horrores, me senti mal, porque eu falei com ela, olha, eu não consigo te responder agora. E ela falou assim, olha, sem ressentimento, se você quiser voltar pro Brasil, ou se você escolher estender seu outro ano em um outro lugar, outra família. Bom, beleza. Aí eu falei com ela, olha, quando eu tiver decidido, eu te falo. Daí, foi mais ou menos, porque tudo aconteceu essa semana, sabe? Eu demorei mais ou menos, eu demorei quase 2 meses para dar essa resposta para ela. Que ela me pediu o mês passado, bem no início do mês. Quase. Foi quase 2 meses. E aí, eu não tive que lidar com não lidei tanto com a questão, tipo assim, eu fico com eles ou eu vou para outra família, porque eu já sabia que eu iria para um outro estado, uma outra família. Não por eles serem ruins, adendo. Eu tive que, esses quase 2 meses que eu fiquei pensando, sabe, não foi tipo, foi mais em como eu iria externalizar isso para eles. Então eu fiquei muito assim, mano, o que eu iria fazer, como eu vou falar, e se eles me odiarem, né, e se alguma coisa ruim acontecer, e aí, tipo assim, minha mente criando vários pensamentos inexistentes, porque eu não tinha, como é que minha psicóloga fala? Eu não tinha, tipo, não tinha acontecido ainda, eu não tinha, como eu posso dizer isso? Sabe, não tinha acontecido nada, era tudo invenções da minha mente, sabe, medo e tudo mais. E aí, tipo assim, eu só falei, poxa, então bora lá. Eu preciso falar isso pra eles, eu preciso externalizar isso, porque eu tenho 2 viagens, né, marcadas, e assim, vai ser tudo muito corrido. Na verdade, 3, porque eu vou viajar com eles. E eu preciso falar com eles, porque eu preciso também de tempo pra achar e conversar com as famílias. E eles precisam de tempo também pra achar uma au pair boa, né? E se eles precisarem de suporte meu, eu vou ter mais tempo também pra poder ajudar. Então, assim, falei assim, do 6º mês eu não vou passar, sabe? Eu vou falar com eles, ainda que seja difícil, mas eu vou falar isso com eles. E essa semana, falei assim, poxa, já tô quase indo pro meu 7º mês, então assim, eu preciso falar. Externalizei, falei com a minha hosta, que apesar de tipo, eu me dar bem com todo mundo, assim, sabe? Os avós, os amigos, os irmãos da minha hosta, os irmãos do meu rosto, eu me dou bem com todo mundo. Eu tinha esse medo, sabe? E aí, por mais que eu me dê bem com o meu rosto e tudo mais, eu preferi, tudo, na verdade, eu trato com a minha rosto. Eu tenho mais contato com ela, mas eu me dou bem com o meu rosto também. Eu falei com ela, mandei um texto bem elaborado, né? Falando como eu me sentia, o porquê eu demorei tanto para dar essa resposta e afins. Ela super entendeu e falou assim, eu não sei qual que é o próximo passo, porque eu sou a primeira au pair, né? Então ela estava um pouco perdida do que tinha que fazer. Mas assim, se você precisar, a gente vai te ajudar também a encontrar uma boa família. Eu falei assim, tá, beleza. Só que eu pensei, poxa, por mensagem, aí tá vendo? Por mensagem, a mente só Deus sabe como é que tá a mente do palhaço. Aí eu falei, por mensagem, é muito fácil, né? Porque você digita e apaga, digita e apaga, digita e apaga. Eu quero ver pessoalmente, quando eu acordar amanhã de manhã, e assim, como que vai ser? Se ela vai me tratar normal, se ela vai tratar com indiferença e tudo mais. Chegou no outro dia. Me arrumei e tudo mais e tal, porque a gente tinha um compromisso de manhã, né? E eu já desci das escadas assim, Senhor, eu preciso lidar com as consequências das minhas escolhas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Me ajuda, me dê sabedoria. Aí, beleza. Cheguei, dei bom dia, né? Normalmente, dei bom dia e tudo mais, fui tomar meu café da manhã. Ela agiu normalmente, como se nem tivesse pedido extensão com uma outra família. E aí, eu falei, eu pude, tipo assim, é como se um peso tivesse saído dos meus ombros, sabe?
porque, tipo, até o momento, eu tava, tipo assim, sem conseguir respirar, sem conseguir pensar, porque na minha cabeça ela ia agir mal. Na minha cabeça ela ia agir com indiferença, na minha cabeça ela ia me tratar mal. E aí começou várias coisas vindo na minha cabeça, sabe? Porque assim, quem tá fora do au pair, as pessoas de fora, quando a gente fala essas coisas, as pessoas falam, ah, mas acontece. Nós, au pairs, sabemos que essas coisas elas acontecem e acontece às vezes até pior. Da host family expulsar a menina da casa, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes aqui. Mas acontece. E aí, tipo, eu falei, beleza, agora eu posso respirar, tá tudo bem. Respirei e tudo mais. E aí, é isso. Estão online pela plataforma, eles também estão. Eu vi que eles mudaram algumas coisas no perfil deles. Eu também mudei. Algumas no meu. Mas é isso, gente. E o ponto-chave disso tudo, porque assim, gente, às vezes eu falo que me acontecem coisas ruins, porque eu não sou uma pessoa que fica passando pano rosa com glitter pro au pair não, sabe? Eu falo as verdades mesmo. Porque eu vejo que tem meninas que vendem o programa como se fosse, assim, perfeito. Mas não é. É muito bom, mas também tem seus pontos, tem tem os prós e os contras. E aí, beleza. Só que uma coisa que o au pair tem me ensinado muito é lidar comigo mesma, sabe? É estar comigo mesma. Nem sempre é muito fácil, mas assim, eu tive muita dificuldade para externalizar o que eu queria para minha host family, porque assim, eu sempre priorizei as pessoas. Eu sempre coloquei as pessoas em primeiro lugar, acima de mim e tudo mais. E assim, não validava muito as minhas vontades, os meus querer, sabe? Então assim, foi complicado para mim. Eu tratei isso em terapia. Às vezes pode parecer exagero, mas é porque se eu não lidasse com isso agora, eu iria lidar em uma outra situação, sabe? Então assim, tratei isso em terapia. E aí a minha terapeuta, ela falou o seguinte, falou, Jéssica, eu acho que você está colocando muitas pessoas no meio de uma decisão que ela só cabe a você e só abrange a você, sabe? Você tem que pensar que é uma decisão sua. O que a Jéssica quer? O que a Jéssica deseja? Na hora que ela fez essa pergunta, por mais simples que seja, eu fiquei tipo assim, o que eu quero? E aí, tipo, eu já sabia, e eu falei com ela, olha, eu já sabia, eu já sei que eu quero mudar de família. E foi um dia, uma sessão complicada, porque eu chorava muito e falava, eu sei que eu quero ir, mas eu também tenho medo deles me tratarem mal, de eu perder o contato com eles, porque eu gosto das crianças e tudo mais e tal. Ela falou, Jéssica, mas isso aí já não é responsabilidade sua. Eu fiquei tipo... E aí eu fiquei tipo assim, tá, então eu vou tomar uma decisão onde abrange o que eu quero, sabe? Como pessoa, como intercambista. Porque, gente, eu sei que eu sou julgada por isso, não as pessoas que estão no meu meio, mas pessoas externas que falam, mas por que você não fica aí? Por que você não mora aí? Por que você não casa? Eu fico, gente, pelo amor de Deus, não é uma vontade minha, e eu já falei isso, que só se Deus bradar do céu e falar alguma coisa, sabe? Desenhar pra mim nas estrelas, no céu, que é pra mim ficar. Porque a minha vontade não é ficar. Eu não sinto essa vontade insana de ficar aqui nos Estados Unidos, sabe? Eu quero realmente estar aqui por esses 2 anos e aproveitar o que eu posso aproveitar. Mas é isso. Então, eu falei, poxa, a minha vontade é ir para um outro estado e aproveitar em outro estado, sabe? Viver em um outro lugar, viver coisas novas, conhecer novos lugares e tudo mais. E é isso. E aí, né, esses 2 meses, quase 2 meses, foi mais, tipo assim, pensando na forma que eu iria falar pra eles e se eles me interpretariam da forma certa, sabe? De fato, que eu queria passar por eles ali. Mas é isso, gente. No fim das contas, essa decisão, ela abrangeu mais a Jéssica e o que a Jéssica quer do que o que os outros querem, sabe? Porque eu sempre fui assim, de colocar uma segunda, uma terceira, uma quarta pessoa acima de mim, né? E engolia as minhas vontades ali, né? Não colocava limites, acho que só para agradar as pessoas, sabe? E aí dessa vez eu falei, poxa,
eu só vou viver isso aqui uma vez, eu não vou ficar aqui o pós ao pé, nem sei quando eu irei voltar pra cá. Então, assim, tomei uma decisão pensando somente em mim. Depois eu posso falar e discorrer também a questão, né? Porque, assim, gente, pro segundo ano a gente quer mais paz, a gente quer mais leveza, a gente quer descansar mais, sabe? As pessoas que estão de fora, elas têm que pensar, assim, que isso aqui é um emprego, sabe? E, tipo assim, às vezes você só quer ir para um lugar diferente, viver uma nova rotina, sabe? Às vezes ganhar mais, trabalhar menos. E se eu tenho a oportunidade de poder escolher isso, obviamente, qualquer um que estivesse no meu lugar, se tivesse a oportunidade de ter, de escolher isso, faria. Então, assim, acho que a gente tem que pensar assim, se eu estivesse no Brasil, eu também ia querer ir para uma empresa onde eu ganho mais, onde eu vou sair e vou para uma nova rotina, viver coisas novas, enfim, ganhar uma promoção, ter mais benefícios, todo mundo quer isso. Mas obviamente, né, não foi tipo só isso que teve peso. Eu realmente queria ir para um outro lugar. Acho que teve um momento que eu cheguei a pensar e falei, poxa, acho que nem se eu tivesse os benefícios que eu realmente estou buscando para o segundo ano, eu iria querer ficar, porque eu queria realmente viver em um outro lugar, ir para um outro lugar mesmo. Então, é isso, em alguns meses, né? Não vai ser para agora, claro, mas em algum tempo aí, alguns meses para frente, vocês vão me ver indo para um outro estado, em um outro lugar. Ainda não sei, né? Ainda estou na fase de encontrar a família e tal. Mas eu acho que é isso, gente. É isso, vou estender em um outro estado com uma outra família. E é sobre isso. Beijo.